perspectiva que nós vivemos atualmente no mercado sobre a possibilidade ou não de uma recessão, ela depende inicialmente ou quase que fundamentalmente de dois indicadores principais. O primeiro é o indicador em relação ao nível de preços da economia norte-americana, e obviamente existem vários indicadores relacionados ao nível de preços. Alguns deles, como eu estou mostrando aqui na tela para vocês, que é justamente CPI, a gente vai ter CPI e vai ter Core CPI. Esses são dois indicadores extremamente importantes no que diz respeito à própria perspectiva do Federal Reserve, porque ele olha esses indicadores para tomar decisões de política monetária, principalmente política monetária no sentido de taxa de juros. Então, uma das coisas que nós vamos precisar acompanhar é justamente isso daqui que vai acontecer entre o dia 12 e o dia 13, onde nós vamos ter CPI, Core CPI, CPI anual, Core CPI anual, PPI, Core PPI anual e também o PPI mensal. Então, esses aqui são valores, todos esses são valores de inflação de preços. Isso daí vai ser um dos principais pontos agora que o Federal Reserve está tendo em mente. Por quê? Porque nós já estávamos falando aqui, desde a semana passada, sobre nível de inflação de preços lá nos Estados Unidos, porque tem alguns indicadores fora dos indicadores que o próprio Federal Reserve utiliza, que já apontam queda na inflação de preços lá. E todo mundo sabe do que eu estou falando, é do Truflation, né? Então, o Truflation, como eu já tinha sinalizado lá, eu acho que agora o Truflation está em 1,38 ou 1,39, alguma coisa assim. Isso significa que algumas medidas de inflação de preços não oficiais lá dos Estados Unidos já sinalizam essa queda na inflação, mas isso ainda não se revelou nos dados oficiais. Então, nos valores oficiais, nós ainda não temos esse nível de queda na inflação dos preços, e é por isso que os dados dessa semana, principalmente relacionados ao Core CPI, vai se mostrar extremamente importante para compreender quão próximo da meta de 2% que o Federal Reserve possui nós estamos. Se nós tivermos uma alta inflacionária, se a leitura vir mais alta do que aquilo que seria o esperado, então, por exemplo, a última leitura aqui no CPI anual, deixa eu ver, foi 3%. A expectativa do mercado é que ele venha 2,9%. Agora, se vier 3%, 3,1%, 3,2%, ou seja, acima do que é esperado e acima da leitura anterior, nós estamos fazendo um movimento contrário àquilo que seria o Truflation, e estamos indo a caminho daquilo que uma boa parte do mercado acredita, que é uma reaceleração da inflação de preços. Esse tipo de reaceleração vai ser extremamente prejudicial, principalmente para cripto, tá? Porque isso vai sinalizar que o Federal Reserve ainda está longe da sua meta de inflação de 2% e, pior, ele ainda vai demorar mais tempo para cortar taxas de juros do que aquilo que o mercado acredita. Ou, pior ainda, ele pode começar eventualmente a pensar em elevar a taxa de juros novamente se esse nível de inflação de preços começar a se descontrolar. Então, esse seria o cenário mais negativo possível. Cenário mais positivo ou menos negativo, pode-se assim dizer, nós tendo uma leitura de inflação de preços de acordo com o esperado ou abaixo do esperado, onde vai mostrar ali que o Federal Reserve vai ter uma margem de manobra um pouco melhor, porque o nível de inflação de preços já está caminhando para os 2%, que inclusive é aquilo que eles acreditam. Então essa é a visão que eles possuem atualmente nesse mercado, nessa estrutura de mercado atual. O próprio Jerome Powell já fez algumas declarações dizendo que ele acredita que eles estão indo para o caminho de 2%. Isso pode ser verdade ou não, nós vamos ter que ver nos próximos dados econômicos. Se isso se concretizar, vai ser mais positivo no que diz respeito ao nosso próprio mercado em si. Bitcoin, cripto, vai ter uma capacidade, ou pelo menos vai ter um sentimento negativo menor do que nós estamos presenciando hoje. Só que esse é só um ponto, tá? Novamente, eu disse que são 2 pontos. O que eu estou citando aqui é um ponto. Cauê, qual é o outro ponto? O outro ponto é o que vai sair aqui também no dia 13, que é relacionado a pedidos iniciais de auxílio-desemprego e pedidos contínuos de auxílio-desemprego. Agora nós migramos para a segunda fase, a segunda parte, pode-se assim dizer, do que é o mandato do Federal Reserve, que é manter níveis de inflação de preços de acordo com o target que eles assumem, ou seja, os 2% atual, e manter a atividade econômica ainda resiliente, ou seja, manter o nível de emprego ainda funcionando, as pessoas ainda trabalhando, consumindo e etc. Isso daqui vai ser ainda mais complicado. Por quê? Se em determinado momento nós tivermos subida
no nível de desemprego, que por enquanto ainda está relativamente estável. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós temos um nível de desemprego, taxa de desemprego lá nos Estados Unidos em 4,1%. A última vez que nós tivemos um pico significativo de níveis de desemprego foi em 2020, porque todo mundo sabe o que aconteceu naquela época. Se nós tivermos uma reaceleração muito intensa, que inclusive já está reacelerando, tá? Se eu colocar aqui na visão de 3 anos, vocês podem ver que de 2023 para cá, nós saímos de 3,4% para 4,1%. Então, nós já estamos em subida de nível de desemprego, mas ainda não chegou a ser um nível de descontrole, tá? Então, o nível de desemprego lá nos Estados Unidos ainda não saiu do controle da visão do Federal Reserve. Se nós começarmos a ver leituras ainda mais acima de 4,2, que foi a última leitura alta de 2024, ali em agosto de 2024, aí sim, aí nós entramos num cenário bem mais complicado, porque agora nós já passamos por uma situação de que esse nível de desaceleração econômica não só vai levar a visão de que necessita de mais liquidez no mercado, o que por um lado é positivo para a precificação de ativos, porque, beleza, se o Federal Reserve entender que a atividade econômica está em queda muito forte, ele vai entrar interferindo, principalmente utilizando medidas de liquidez. Isso é positivo para a precificação do Bitcoin e criptomoedas em si. Só que tem um porém. E o porém é aquilo que está começando a ser precificado através, principalmente, de curvas de juros, tá? Que é justamente aquela perspectiva que eu estou mostrando aqui, através da inversão da curva de juros de 10 anos e 3 meses lá do Tesouro norte-americano, que é aquilo que acontece de vez em quando, nós já sabemos que isso acontece de vez em quando, tanto causado pelo próprio Banco Central, quanto causado por outros tipos de choques econômicos, que é a tal da recessão. Nós já tivemos esse cenário de proximidade com a recessão lá em 2022, começou a ser falado também, voltou a ser falado em 2023, parece que escapamos desse fantasma da recessão em 2024, e agora em 2025 volta a ficar em evidência, que é justamente derivado dessa estrutura de alocação onde o capital sai de ativos de maior risco e sai de rentabilidades de curto prazo e é alocado em rentabilidades de longo prazo. Então, o que é basicamente a inversão da curva de juros que nós temos aqui nesse tipo de gráfico que eu estou mostrando para vocês? É basicamente quando esses pontos aqui em branco, tá? Esses pontos em branco aqui é justamente quando há uma inversão na curva, ou seja, os títulos de mais longo prazo, eles estão tendo uma rentabilidade ali assimétrica em relação aos títulos de curto prazo. Isso significa que boa parte do capital está migrando para rentabilidades de longo prazo, porque no curto prazo eles estão precificando um nível muito alto de risco. Então, quando o capital sai de ativos, nesse caso eu estou falando de ativos de renda fixa, que é Tesouro dos Estados Unidos, e migra para esses de mais longo prazo, nós temos eventuais recessões. Isso já aconteceu outras vezes na história. Então, você pode ver que todas as vezes que nós tivemos essa inversão da curva, logo depois que ela desinverteu, essa barra cinza aqui, ó, é um período de recessão lá nos Estados Unidos. Então, novamente, aqui em 2007, no final dos anos 90, ali em 2020, e agora nós estamos numa estrutura bem similar. E é justamente isso que tem muita gente precificando. Essa inversão na curva de juros, essa desinversão, porque ela inverte e aí sinaliza a recessão, passa alguns 12 a 18 meses mais ou menos, e aí a recessão de fato chega na economia. Então, esse é um ponto que o mercado começa a precificar nesse momento, nós já invertemos, nós já estamos desinvertendo, e significa que nos próximos meses, em algum momento, nós vamos ter um cenário igual a esse, igual a esse, igual a esse. E que cenários são esses? São cenários de recessão, né? E todos os cenários de recessão, eles vieram em conjunto no cenário de queda em ativos de risco principalmente, né? Então, existiram alguns momentos aqui, deixa eu ver se aqui tem um gráfico do S&P 500 nos momentos de recessão. Esse aqui é um gráfico que mostra o S&P 500 nos períodos de recessão, e justamente derivado também
dessa subida nos juros, né? Essa subida da inversão da curva de juros. Então você pode ver que todos esses momentos aqui em branco foram momentos similares e momentos que nós tivemos correções como aqui nós estamos vivenciando nesse momento, tá? Então, essa é a visão principal do mercado. E não sou eu que estou dizendo que isso é o que o mercado está precificando, isso é o que o próprio mercado está dizendo que está precificando. Como é que eu sei disso? Eu sei disso principalmente porque a estrutura de montagens de posições de proteção é o que indica isso nesse mercado, tá? Cauê, do que é que você está falando? Eu estou falando uma parte um pouco mais complicada para quem não entende muito do mercado financeiro, mas vou tentar simplificar de forma simples. O que eu estou mostrando aqui é posições de compra no mercado de opções em volatilidade, ou seja, compras de proteção de volatilidade. Isso significa que o mercado precifica chegada de volatilidade e ele compra proteções através de opções contra essa volatilidade, tá? Isso daqui mostra o total de calls compradas no VIX e é justamente esse pico aqui que nós estamos falando é o pico que nós estamos vivendo atualmente, em março de 2025, esse pico aqui. Por que isso aqui está dando um pico para cima? Porque está significando que, principalmente instituições financeiras e grandes players do mercado, porque quem negocia grandes volumes de capital no mercado de opções geralmente são investidores institucionais e não muito varejo. Isso significa que esses caras estão começando a se proteger contra um possível cenário que poderá chegar nos próximos meses na economia. Que tipo de cenário? O cenário que eu acabei de falar. O cenário onde uma possível reaceleração de inflação junto de uma possível quebra no mercado junto de um mercado de desaceleração econômica, de queda na atividade econômica, pode fazer isso daqui acontecer. E como eu vi aqui o Ricardo comentando, proteção seria puts. Isso, só que as puts são colocadas no ativo. Aqui a call é na volatilidade. Então o que acontece? Esse é o segundo gráfico que eu vou mostrar aqui abaixo, que é as posições de puts. Deixa eu apagar isso daqui. E aqui a gente está vendo justamente o que o Ricardo está citando. A quantidade de puts no SPI, né, que é um índice aqui do S&P 500. Isso significa que nós também estamos vendo uma alta quantidade de posições de proteção aqui no S&P 500. Isso daqui significa opções de venda relacionadas a uma possível correção mais significativa no mercado de ações. Por que isso daqui é importante? Porque mercado de risco como um todo são negociados de forma similar e basicamente o sentimento de um mercado transpassa para outros mercados. Então esse sentimento de proteção que nós estamos vendo aqui no S&P 500 também é aquilo que está fazendo com que o próprio mercado cripto, Bitcoin, etc., também tenha um sentimento de aversão ao risco, tenha um sentimento de proteção. Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, entender mais como o Bitcoin funciona no seu mercado spot, mercado futuro, como é que a negociação de Bitcoin funciona de modo mais técnico, você pode conhecer os nossos cursos, os nossos materiais educacionais lá no Block Trends Pro. Lá tem bastante conteúdo e bastante material para você entender mais especificidades do mercado do Bitcoin e de ativos digitais, além de, obviamente, ter diversos conteúdos sobre investimento, trade e análise de mercado, tá?